Bom dia, Arthur. Arthur, na escuta. Oi, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Irmão. Vamos já iniciar aí já a nossa live, tá certo? Beleza. Pessoal, nossa live hoje vai ser na disciplina de Geografia, tá bom? A gente vai falar aí da continuidade aos nossos estudos, né, da disciplina de Geografia. Vamos falar aí sobre a questão das características naturais do território do continente americano, melhor dizendo, tá bom? A gente vai continuar falando aí sobre hoje a vegetação, tá bom? As formas vegetais que a gente vai encontrar no continente americano. Estou mandando uma mensagem aqui para a Sabrina, que ela acho que não está conseguindo entrar. Tio, entrei. Ou para a Larissa, né? Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos já dar início aí à nossa live, tá bom? Faltando aí só nossa amiga Juliana. Melhor Né? live, tio. Ah, é? Ô, rapaz, obrigado aí, viu? Então, pessoal, bom dia a todos novamente aí, galera. A gente, mais uma vez aí junto aí nas lives, tá certo? Problema aí nessa questão desse tal de coronavírus, meu Deus, só pessoal, né? A gente tem que ficar em casa trancado, mas vai dar certo, né? Daqui a pouco a gente tá aí novamente juntinho. Oi, Mari, oi, Débora, oi, Arthur. Quanto tempo? Oi. Oi, Deb, tô com saudade, Deb. também. Da Mari também. Vamos. Bom dia. Bom dia, Juliana, seja Sabrina bem-vinda. mandou um áudio. Vou ver Ah, lá o que ela Sabrina. mandou. Ela mandou um pra mim também, só que Tio, não teve como eu escutar. a Sabrina não tá conseguindo entrar. Ela tá com o link errado, fala para ela. Eu coloquei o link aqui para ela entrar agora. Coloquei o link certo. Acho que agora ela vai conseguir. E tio, ela falou que entrou no errado. Foi, porque acho que ela entrou no de matemática, se eu não me engano. Esse é o link certo. Tô mandando uma mensagem aqui para ela. Esse é o link certo, Sabrina. Ela não conseguiu entrar ainda não, né? Não. Espera ela aí só mais um momentinho ver se ela consegue, tá bom? Só falta ela e a Monique, né? Ela e a Monique. Ela entrou. Agora falta a Monique. Ei, tio, eu não sei o que aconteceu, não. Eu entrei no que tava lá. Acho que ela conseguiu, né? Esse Galaxy J5 Prime é ela, né? Sabrina? Uhum. É. Pronto. Oi. Bom dia. Seja bem-vinda. Então, galerinha, manda uma águazinha aqui para refrescar a garganta e vamos começar. Pessoal, como eu já havia adiantado aqui para os meninos, Juliana, Sabrina, todo mundo aí, Larissa, Arthur, Mariane. Então, galera, nessa videoaula, a Débora também, nós vamos falar a respeito aí das características naturais ainda do continente americano, tá bom? A gente vai falar, pessoal, nessa videoaula especificamente da questão aí das formas vegetais, né? Da vegetação original do continente americano, tá bom? A gente está terminando essa parte aí de falar mais das características naturais, a gente viu hidrografia, viu relevo, né? A gente viu aí a questão também da origem aí, como é que se formou, toda essa questão do território. A gente viu lá em sala de aula falando dos povos originários, das diferentes civilizações do continente americano, tá bom? Nessa videoaula especificamente, nós vamos falar aí, pessoal, sobre a questão da vegetação. Galera, primeiro ponto que a gente tem que analisar
quando a gente fala em vegetação de um continente, de uma região, a gente tem que entender que a vegetação daquele local, ela se relaciona ali diretamente com os tipos climáticos que se apresentam dentro daquela região. Ou seja, na nossa região, na região do Nordeste, nós temos aí a presença do clima semiárido. Aquele clima semiárido faz com que tenha ali o desenvolvimento de uma vegetação, de uma forma vegetal bem característica, que é a caatinga. A caatinga, ela se desenvolve ali, ela tem plantas, ela tem formas vegetais que se adaptam àquelas condições naturais propostas pelo clima semiárido, que é um clima seco, tá bom? Região amazônica nós estudamos, nós vimos que a região amazônica se apresenta com um clima do tipo equatorial, que é aquele clima quente e muito úmido. E isso faz com que nós tenhamos aí o desenvolvimento de uma floresta chamada floresta pluvial, né? A gente vai conhecer já já as características dessa floresta, tá bom? Então, quando a gente fala em clima, a gente liga em vegetação, a gente relaciona lá com o clima, a gente relaciona lá com a forma vegetal, com a forma de relevo, com a forma ali, com as bacias hidrográficas que tem presente naquela região, tá bom? Então a gente pode perceber, pessoal, que essas características naturais, elas estão todas interligadas, né? Uma ali tem uma direta relação com a outra, tá bom? Galera, nesse sentido aqui que nós vamos iniciar a nossa videoaula, falando um pouquinho aí sobre a vegetação original da América. A vegetação original da América, ela vai trazer aí diferentes tipos de vegetação. Professor, por que nós temos essa diferenciação aí muito grande, essas variadas formas de vegetação dentro do continente americano? Devido à grande extensão, a extensão do continente, né, pessoal? Continente aí que se divide em América do ponto de vista físico, América Central, América do Norte e América do Sul. Do ponto de vista histórico, cultural, vai se dividir em América do Sul e América anglo-saxônica, né? A parte da América do Norte. Então, essa extensão aí gigantesca desse território vai fazer com que nós tenhamos essa variedade de vegetações, assim como nós, de formas vegetais, assim como nós temos também variadas formas de relevo, formas de tipos climáticos. Quais são, professor, aí as principais formas vegetais aí, os tipos de vegetação que nós vamos encontrar no continente americano? Pessoal, nós vamos encontrar diferentes vegetações, formas vegetais. Nós vamos encontrar vegetação desértica, nós vamos encontrar vegetação de altitude, nós vamos encontrar aí, pessoal, os chamados estepes e pradarias. Nós vamos encontrar, pessoal, as savanas, né, nas áreas de planície, em especial aqui no Brasil, essa savana que é parecida com aquela savana lá do continente africano, muito parecida, nós vamos chamar ela aqui no Brasil do Cerrado brasileiro. A gente vai falar ainda, pessoal, da presença aí das florestas subtropicais e temperadas. A gente vai também falar na floresta equatorial, floresta pluvial ou tropical, né? Que é a floresta amazônica. A gente vai falar aí na floresta boreal, que é a conhecida como taiga. A gente vai falar ainda de um tipo de vegetação encontrada no continente americano, em especial nas áreas frias, de clima frio, que é a truda, e também, pessoal, na vegetação aí mediterrânea, tá bom? Vamos conhecer cada uma desses tipos de vegetação aqui, tá bom? Pessoal, a primeira forma vegetal que nós vamos falar é a chamada floresta pluvial. Pessoal, esse termo pluvial aí, né? Esse termo pluvial, ele vai indicar o quê? Ele significa chuva, né? Plúvia quer dizer chuva. Então, a gente já dá a entender que essa floresta pluvial, ela vai existir ali numa área que tem a ocorrência aí de grandes chuvas, chuvas constantes.
Qual é essa região? A gente já viu, a região Amazônia, né? Que devido lá aos processos naturais, devido lá aos rios voadores, devido à grande umidade daquela região trazida lá pelos ventos, né? Alísios do Atlântico, isso vai ocorrer lá um fenômeno natural e vai formar os rios voadores, né? Que é o grande índice de chuvas naquela região quente, tá bom? E com essa característica aí. Então, essas florestas fluviais, a gente vai encontrar o quê? São florestas típicas de região de clima quente, além de quantidade suficiente de calor, elas necessitam de chuvas abundantes durante todo o ano. É o caso da floresta amazônica, né? Essa floresta pluvial. Os solos, pessoal, aí nas características, podemos dizer assim, da utilidade dos solos. Os solos dessas áreas são frágeis e geralmente pobres para a agricultura, pois não resistem a muitos anos seguidos de cultivo. As florestas pluviais recobrem parte da América Central e da América do Sul. Ali, pessoal, na região da República Dominicana, na região ali do Haiti, aquela parte mais central da América, a gente encontra também essas florestas pluviais, tá bom? Igualmente aqui na floresta amazônica, né? Aí nós vamos ter como destaque dessas florestas pluviais a floresta amazônica, aí com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? E nessas áreas, pessoal, aí, toda vez que a gente fala em vegetação, a gente vai ver aí a questão da ação humana, da ação antrópica sobre esse tipo de vegetação, tá bom? Na Amazônia, pessoal, nos últimos anos, a gente tem tido esse problema seríssimo, né? A gente tem visto aí, pessoal, a Amazônia, ao longo desses anos, ao longo desse tempo, sendo muito devastada, sendo altamente aí explorada pelo ser humano, com a questão aí do desmatamento, a questão aí também da mineração em alguns pontos. Então, pessoal, essa questão aí ambiental, ela é muito séria e muito visível aí na questão da Amazônia. O desmatamento é um problema muito sério aí, tá bom? Que prejudica muito essa questão da Amazônia. Aí aqui nós temos, nessa área, a natureza, tá bom? Me desculpem os erros ortográficos aí, pessoal, mas não é culpa minha, não. Acho que é o corretor mesmo aí, tá bom? No momento que a gente está digitando, a gente acaba deixando passar esses errinhos, tá bom? Nessas áreas, a natureza está seriamente ameaçada devido ao desmatamento, né? Devido ao desmatamento, olha aqui, devido ao desmatamento, a principal causa aí, o desmatamento, e também em função. Para que eles realizam esse desmatamento, professor? Para a questão aí da prática da agricultura, a questão também da extração de madeiras e aquilo que eu falei para vocês, pessoal, a questão também da mineração, tá bom? Então, essa floresta pluvial, ela tem essas características aí, tá bom? Tanto naturais, como também essa questão aí do aproveitamento dessas florestas economicamente falando, tá bom? Aí aqui nós temos uma imagem, né, pessoal, aqui do desmatamento na Amazônia, tá bom? Esse desmatamento aí, pessoal, que é um problema seríssimo, né? Muito tem prejudicado a Amazônia e a Amazônia brasileira, a gente sabe que ela tem uma importância aí muito grande na questão aí do envolvimento das dinâmicas climáticas, tá bom? Tá dando para entender aí, pessoal? Até agora, estão me ouvindo? Ativa o microfone aí, alguém fala, por favor? Sim, Bom, beleza, viu? sim. Então, essa floresta amazônica aí, pessoal, ela tem sido prejudicada seriamente com essa questão do desmatamento, tá bom? Passando aqui, galera, nós vamos falar das chamadas florestas temperadas. Professor, o que seriam essas florestas temperadas, né? Primeiro de tudo, elas vão ocorrer, pessoal, essas florestas temperadas, ali na região dos Montes Apalaches, né, na América do Norte. E também na costa leste da América do Norte, tá bom? Todas essa floresta temperada a gente vai encontrar principalmente na América do Norte, ali na região dos Estados Unidos, do Canadá, tá bom? Essa floresta temperada, pessoal, ela tem como característica aí ser bem mais homogênea, ou seja, ela tem ali mais formas vegetais parecidas uma com a outra.
ela não é tão heterogênea, por exemplo, como a pluvial. Então, ela é bem mais homogênea que a pluvial, com poucas espécies de árvores. Diferentemente, pessoal, da floresta amazônica, por exemplo. A floresta amazônica, a gente vai ter aí uma variedade enorme de formas vegetais, tá bom? Além de outras, né? A questão aí também da fauna, né? A gente tem diversas espécies aí que a gente não consegue nem saber se existe, né? Então tem muita variedade mesmo, tem muita biodiversidade, a palavra é esta, tá bom? As árvores desse tipo de vegetação perdem as folhas antes da chegada do inverno, né? Por isso essa vegetação, essas formas, essas árvores, né? Elas são conhecidas também aí, essa forma vegetal, essas florestas temperadas, elas são conhecidas também como floresta de folhas caducas, tá bom? Então nós temos aqui essa imagem, né, que traz aí uma das regiões aí da América do Norte, que traz essas florestas aí, essa floresta temperada, tá bom? A característica principal é que ela é bem mais homogênea, ela é bem mais pura, ela só tem ali, né, com poucas espécies de árvore, ela não se apresenta de maneira heterogênea, que seria o quê? Uma variedade de formas vegetais, tá bom? Passando aqui, galera, a gente vai falar também de um tipo de floresta, né, de um tipo aí de vegetação bem específica também, encontrada. Essa daqui também, pessoal, a gente vai encontrar em áreas de clima frio, tá bom? Ali na América do Norte. Essa daqui, as florestas de coníferas, né? As florestas de coníferas, a gente vai encontrar ela ali também, pessoal, nas áreas de clima frio, tá bom? Nas áreas de clima frio. Aonde, professor? A gente vai ver, né, que essas áreas aqui de clima frio, elas ocorrem especialmente. Vamos lá, vou botar um marca-textozinho aqui, ó. Nas regiões de clima frio, onde há queda de neve de 3 a 6 meses, né, do ano, a vegetação natural é formada por uma floresta cujas árvores apresentam o aparelho reprodutor em forma de cone. Daí origina-se o nome, né, pessoal? Floresta de coníferas. Como nós podemos ver aqui no mapa, né, elas têm essa formazinha aqui de cone, né? Então, essa forma aqui, essa forma característica natural dela de se formar, ela vai receber esse nome, chamada floresta de coníferas, tá bom? As regiões onde se situam as florestas de coníferas são principalmente o norte do território canadense, né? Que é uma área de clima bastante frio ali. Tem muitas espécies vegetais utilizadas nas indústrias de papel, né, celulose e de móveis. Então, pessoal, essa forma vegetal aqui, essas florestas de coníferas com suas espécies são altamente utilizadas aí naquela região ali do norte do território canadense, na América anglo-saxônica, América do Norte. Essas espécies elas vão ser muito utilizadas economicamente aí para a questão do quê? Das indústrias de papel e também celulose e móveis, tá bom? Então, nós já vimos aí floresta pluvial, nós vimos aí a floresta temperada, nós vimos também aí a floresta de coníferas, tá bom? Passando aqui, nós vamos falar, pessoal, também dessas formas vegetais aqui presentes aqui nos campos tropicais, tá bom? Professor, o que seriam esses campos tropicais? Nós vamos entender agora, ó. Nas regiões de clima quente e semiúmido, onde há uma estação seca e outra chuvosa, ocorrem os campos com arbustos e árvores esparsas. Esses campos são chamados de savanas. Professor, então se nós estamos falando aqui de savanas, a gente está falando de quê? Do chamado, ó, cerrado, né? Esses campos são chamados de savanas e aparecem em grande quantidade na África. Contudo, pessoal, na América, tá bom? A gente vai encontrar essas áreas, esses campos tropicais, em especial aonde? No Brasil, né? As savanas brasileiras, que são conhecidas como o quê? Como cerrado. Essa savana brasileira, ela apresenta aí características próprias, como árvores de pequeno porte, com troncos e galhos retorcidos, casca espessa e folhas grossas. É exatamente o que a gente vê aqui nessa fotografia, ó. Aqui é a região do Cerrado brasileiro, mais precisamente na região ali centro-oeste do nosso país, né?
a gente vai ali a região ali de Goiás, ali Brasília, né? Pegando ali também partes do Nordeste brasileiro, no Piauí, a gente vai encontrar esses campos tropicais, né? Ou chamado que cerrado, a savana brasileira, tá bom? Então eles têm essa característica aí, árvores de pequeno porte, troncos e galhos retorcidos, tá bom? Passando aqui, galera, a gente vai ver também uma forma vegetal presente no continente americano, que é as chamadas pradarias, tá bom? Professor, onde é que ocorre? Qual é a vegetação ali que a gente encontra? Qual é a forma vegetal que a gente encontra nessas pradarias? Nessas pradarias, a gente vai encontrar uma vegetação natural chamada gramíneas, que na verdade é como se fosse esse tapete aqui, esse imenso tapete verde, né? Esse imenso tapete verde aí cobrindo o chão, tá bom? Quais são as áreas que a gente pode encontrar, professor? Essas pradarias, essas gramíneas? A gente pode encontrar elas, pessoal, em especial nas áreas de planície. Aonde, professor? Na América do Norte, né? Ali na região dos Estados Unidos, nas planícies centrais, tá bom? E também na América do Sul, tá bom? Nessas áreas, pessoal, que a gente vai encontrar essas pradarias aí, vai ser utilizada basicamente para algumas atividades, como é o caso da pecuária, o cultivo de cereais, né? O cultivo de cereais e também o trigo, né, pessoal? Essas vegetações aqui também, elas vão se desenvolver ali basicamente em áreas que tem um clima mais ameno, né? Como é o caso aqui da região sul do nosso Brasil. Nós temos também lá os pampas, né? Que nessas áreas da Argentina, da América do Sul, em especial na Argentina, no Uruguai e também no Brasil, essas áreas aqui de pradarias, elas vão receber o nome de quê? Elas vão ser chamadas de pampas. E nesses pampas, nessas áreas de pradarias, né, nós vamos ter aí o desenvolvimento de algumas práticas, de algumas atividades econômicas, como é o caso da pecuária, né, o cultivo de cereais e principalmente aí a questão do trigo, tá bom? Essa imagem aqui, né, pessoal, do sul do nosso Brasil, ali bem no extremo ali, na divisa ali com a Argentina, nós temos essa questão aí também dos pampas, os chamados pampas gaúchos, né? Ali especial na região do Rio Grande do Sul, tá bom? Passando aqui, pessoal, nós vamos falar também da chamada vegetação desértica. Nós temos aí também, né, a presença dessa vegetação no continente americano. Por quê, professor? Porque nós temos dentro do continente americano a presença aí de alguns desertos, né? Nas áreas desérticas, em especial aonde? No oeste norte-americano, né? Região ali da América do Norte, nos Estados Unidos, da Patagônia, aqui na América do Sul, e na costa do Peru, tá bom? América do Sul também, e no norte do Chile. A vegetação reflete a falta d'água, ou seja, como aquilo que eu já havia falado lá no início da nossa webconferência, essas áreas aí que apresentam o clima, ou seja, essas áreas que têm as formações vegetais, elas se relacionam diretamente com o tipo climático, né? Então, se nós temos ali uma área de clima desértico, né? Clima mesmo altamente seco, a gente vai ter ali a formação de algumas plantas, de algumas formas vegetais que se adaptam a essa questão aí da falta de água, tá bom? É muito pobre, né? A questão aí da vegetação, escassa e adaptada às fracas e irregulares precipitações. Ou seja, né, é muito baixo o número de chuvas, né, de precipitações nessas áreas de clima desértico. Consequentemente, essas vegetações, essas formas vegetais, elas vão ser muito pobres, né, escassas e adaptadas a essas condições. Nós podemos ver aqui nessa fotografia, né, a vegetação bem pouca, né, que tem até muitos aí essas plantazinhas, né, que tem como característica, né, ser espinhosas, tá bom? E sem folhagem, tá bom? Ou com folhas pequenas e aspecto hostil. Né? Aquela planta ali seca que fica ali no meio do território, do deserto, tá bom? Além disso, elas têm raízes profundas com as quais retiram a água do solo. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal, a questão aí da adaptação. Essas plantas, elas se adaptam às condições climáticas de onde elas se localizam, tá bom?
E, por fim aqui, pessoal, nós vamos falar da truda, né? A truda, essa forma vegetal também aí que a gente vai encontrar, né? Nas partes ali do continente americano, onde nós temos o quê? Partes do continente americano, em especial na América do Norte, né? Onde nós vamos ver a presença ali do gelo, né? Das áreas de clima polar. Então, ali naquelas áreas onde o gelo cobre o solo por boa parte do ano, vai ocorrer essa formação vegetal aqui, né? A truda, tá bom? Em especial ali, galera, naquelas áreas de clima subpolar, né? Que a temperatura média ali do mês ali, mais quente, não vai ultrapassar os 10 graus Celsius, tá bom? Então, nós vamos encontrar essa parte aí, essa questão da truda, especial ali na região ali do Canadá, tá bom? Naquela parte de clima subpolar, tá bom? Clima extremamente frio, tá certo? E passando aqui, pessoal, nós já vamos terminar a nossa aulinha, tá bom? Pouco mais aí de 30 minutos de aula, tá certo? 20 e poucos minutos. A gente viu aí, era um assunto bem tranquilo, no qual a gente ia verificar essa questão aí das características naturais, tá bom? Do continente americano, avaliando aí em especial as formas vegetais, tá bom? Então eu quero aqui falar com vocês, tá bom? Eu vou direcionar lá uma atividadezinha no grupo. Eu queria saber aí quem é que tem alguma dúvida, se queria alguma pergunta, queria fazer alguma contribuição aí, dizer alguma coisa. Vamos lá, Juliana? Não. Achei Não, tio, eu não diferente. tenho nenhuma dúvida. Não. Pronto, Não, gostei da aula. bom, né? eu gostei também. Pronto, então, galera, é basicamente isso daí, né? A gente só conhecer mesmo essa questão aí das formas vegetais, né, pessoal? Aquela coisa, né, galera? Todo assunto, todo conteúdo, ele é importante. Principalmente para vocês aí que vão agora adentrar no ano que vem, se Deus quiser, o nono ano. Logo, logo vão estar no ensino médio. Vão procurar aí fazer um vestibular, ou um Enem, né, da vida. Então, a Se gente Deus pode se deparar lá, né? A gente pode se deparar com a questão dessa daí, né? Falando um pouquinho da vegetação, em especial do nosso continente, o continente americano. Então a gente vai poder desenrolar isso daí, tá bom? Então eu quero aqui abraçar todo mundo aí, deixar um forte abraço, tá bom? Dizer que foi bom estar com vocês. E nas próximas aulas aí, né? Na próxima semana a gente vai ver o que que a gente pode fazer aí, se vamos ter aula. Eu vou avisar lá vocês se a gente tiver aula online, se for gravada, tá bom? Alguém quer deixar alguma contribuição, alguma fala aí? E aí, tá tudo certo, né? Sim, foi muito legal. Tá sim, tio. Pronto, então, oi, Foi legal. diga aí. Você queria falar? Alguém queria falar? Não, né? Não, tio. Não. Então tá certo, viu, galera? Pois a nossa videoaula vai ficando por aqui, tá bom? Nossa webconferência aí. Na próxima semana, como eu já adiantei para vocês, se eu for fazer live, eu aviso, tá bom? Se for gravado, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? E aí eu vou direcionar agora a atividade para vocês, tá bom? Realizarem aí, Ok. Tá bom. tá bom? Pois um abraço a todos, tá certo? E até a próxima webconferência aí, até a próxima live. Até, tio. Tchau, um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.